Ela está ciente de que há problemas com o líder recém-eleito, mas não quer se manifestar, temendo que os outros digam que ela é competitiva. O que ela aprende sobre si mesma ao comer e beber as palavras de Deus e ao refletir sobre si? E o que ela faz depois disso? Assista ao vídeo de Testemunho Cristão. Proteger o trabalho da igreja é meu dever. Em dezembro passado, a igreja elegeu uma nova líder, a irmã Liu. Quando ouvi isso, eu fiquei muito surpresa e pensei: a irmã Liu? Ela deseja fama e status. No passado, invejou sua parceira, a irmã Sheng, e a menosprezou e julgou publicamente. Assim, os irmãos ficaram insatisfeitos com ela e não apoiaram seu trabalho, o que interrompeu o trabalho da igreja. Os líderes comungaram com ela muitas vezes e ela não mudou. No fim, ela foi dispensada. Nem depois de tanta poda e tratamento ela refletiu sobre si mesma. Continuou sorrindo como se nada tivesse acontecido e não tinha entendimento nem ódio de si mesma. Como seria adequada para a liderança, já que ela não se concentrou em buscar a verdade e refletir sobre si mesma? Eleger um líder de igreja é muito importante. Se um líder de igreja é bom ou ruim, a entrada na vida do povo escolhido de Deus é afetada por isso. Sim. Se um líder de igreja não se concentra em buscar a verdade, como ele pode conduzir os irmãos para as realidades da verdade? A irmã Liu é apta para ser uma líder? Mas então pensei, não tive contato com ela por quase 2 anos. Será que agora ela pode ter se arrependido e mudado? Os princípios para selecionar líderes afirmam que os dispensados por transgressões passadas podem ser eleitos se mostrarem arrependimento e se fizerem trabalho prático. Preciso ver os outros, à luz de que eles podem mudar. Depois disso, não pensei muito. Mas depois disso, ainda me sentia incomodada. Eu quis expressar meus pensamentos, mas para mim, os líderes achavam que não havia nada de errado com a irmã Liu. Se eu levantasse dúvidas, como os líderes me veriam? Achariam que eu criava problemas e dificultava as coisas para eles? Achariam que eu agia contra eles? Eu não queria ofendê-los. Eu fui dispensada havia pouco tempo. Se eu fizesse uma objeção, não pensariam que eu estava tentando provocar disputas e me aproveitava dos erros dos outros para ficar com a posição de líder? Esqueça. Pensei, é muita dor de cabeça. Então eu engoli minhas palavras. Senti-me um pouco incomodada, mas já estava feito. Meu consolo foi dizer, já foi decidido. Se ela for inapta, será substituída. Não pensei mais nisso e a questão passou. Um dia, algumas irmãs falaram disso comigo. E também disseram que suspeitavam de que a irmã Liu não tivesse conhecimento nem arrependimento de suas transgressões passadas. Também foi mencionado que, quando a irmã Liu foi substituída, ela não teve consciência de suas transgressões, não refletiu e não parecia buscar a verdade. Se não buscava a verdade, como levaria os outros a entender a verdade e a entrar em suas realidades? Verdade. A discussão me lembrou de uma passagem da Palavra de Deus. Porque aqueles que são líderes e obreiros emergiram. E como eles emergiram? Em grande escala, são necessários para a obra de Deus. Numa escala menor, são necessários para o trabalho da igreja, para o povo escolhido de Deus. Líderes e obreiros e o resto do povo escolhido de Deus só divergem no fato de que seus deveres são um pouco distintos. Isso se mostra principalmente em seus papéis de liderança. Por exemplo, não importa quantas pessoas uma igreja tenha, o líder é o chefe. Então, qual é o papel que esse líder exerce entre os membros? Ele lidera todos os escolhidos na igreja. Que efeito, então, ele tem sobre toda a igreja? Se esse líder tomar a senda errada, o povo escolhido de Deus na igreja seguirá o líder na senda errada, o que terá um impacto enorme sobre todos eles. Paulo, por exemplo, liderou muitas das igrejas que fundou e o povo escolhido de Deus.
Quando Paulo se desviou, o mesmo ocorreu com as igrejas e o povo escolhido de Deus que ele liderava. Quando os líderes se desviam, eles não são os únicos que são impactados, mas também as igrejas e o povo escolhido que lideram. Amém. Amém. Ao contemplar a palavra de Deus, meu coração pesou. O líder de igreja é o cabeça de toda a igreja. Se um líder é bom ou ruim, tem a ver com se o povo escolhido de Deus entende a verdade e entra em suas realidades. Sim. Se alguém que busca a verdade é escolhido como líder, ele pode ser responsável pela entrada na vida de seus irmãos. Usar a verdade para resolver as dificuldades em sua entrada na vida. Comungar seu próprio conhecimento de praticar as palavras de Deus e conduzir as pessoas para as realidades da verdade. Se alguém que não persegue a verdade é escolhido como líder, se ele não praticar a verdade, não pode conduzir seus irmãos para a verdade. Certo. Só fala de letras e doutrinas para confundir as pessoas. Dessa forma, os escolhidos de Deus não são prejudicados. Naquela noite, algumas irmãs e eu contatamos os líderes para compartilhar-lhes nossas preocupações. Os líderes prometeram investigar e reavaliar as coisas conforme a situação. Não demorou e uma investigação detalhada do comportamento real da irmã Liu e das avaliações sobre ela revelou que a irmã Liu não tinha um entendimento real de suas transgressões. Não refletia sobre si mesma quando as coisas aconteciam e não aceitava a verdade. Os líderes disseram: não conhecíamos a situação real da irmã Liu. Só vimos que ela é eficiente em seu dever e acreditamos que tinha se arrependido. Agora vemos que a irmã Liu realmente não é apta a ser uma líder. Quando soube desse resultado, não consegui descrever minha emoção. Eu me arrependi de não expressar minhas ressalvas a tempo. Eu temia ofender os líderes e obreiros, e que os outros achassem que eu estava causando problemas porque eu queria ser uma líder. E para proteger a mim mesma, eu recuei como uma covarde. Não pratiquei a verdade nem protegi o trabalho da igreja. Eu só pensava e protegia meus interesses pessoais. Eu era tão egoísta e desprezível. Depois busquei palavras de Deus a respeito do meu estado. Que caráter é esse quando as pessoas não assumem responsabilidade pelo seu dever, cumprem-no de maneira descuidada e superficial? Agem como bajuladores e não defendem os interesses da casa de Deus? Isso é astúcia. É o caráter de Satanás. O item mais marcante nas filosofias de vida do homem é a astúcia. As pessoas pensam que, se não forem astutas, elas ofenderão os outros e não conseguirão se proteger. Elas pensam que devem ser astutas o suficiente para não machucar nem ofender ninguém, mantendo-se assim seguras, protegendo seu sustento e ganhando uma posição firme entre as multidões. Todos os incrédulos vivem segundo a filosofia de Satanás. Todos eles são bajuladores e não ofendem ninguém. Você veio para a casa de Deus, leu a palavra de Deus e ouviu sermões da casa de Deus. Por que então você é sempre um bajulador? Os bajuladores só protegem os próprios interesses e não os interesses da igreja. Quando vem alguém cometendo mal e prejudicando os interesses da igreja, eles ignoram. Gostam de ser bajuladores e não ofendem ninguém. Isso é uma irresponsabilidade e esse tipo de pessoa é astuto e inconfiável demais. Só aqueles que amam a verdade e possuem a realidade da verdade podem dar um passo adiante quando exigido pelo trabalho da casa de Deus, e os escolhidos podem se levantar com coragem e comprometidos com o dever de testificar a Deus e comungar a verdade, levando os outros para a trilha certa, ajudando-os a se submeter à obra de Deus. Só essa é uma atitude de responsabilidade e a expressão de se importar com a vontade de Deus. Se vocês carecerem dessa atitude e forem negligentes nas coisas e pensarem, farei as coisas dentro do escopo de meu próprio dever, mas não me importo com mais nada. Se você me perguntar algo, responderei se eu estiver de bom humor. Caso contrário, não responderei. Essa é a minha atitude. Isso não é um tipo de caráter corrupto? Alguém, portanto, protege uma causa justa só por proteger sua posição, reputação, autorrespeito e coisas relacionadas aos próprios interesses? Ele protege coisas positivas?
A causa desses alvos mesquinhos e egoístas é que está farto da verdade. A maioria de vocês expressa esses tipos de comportamento. E no momento em que encontra algo que diz respeito aos interesses da família de Deus, você prevarica e diz, não vi. Ou não sei, não fiquei sabendo. Quer você realmente não saiba, quer esteja apenas fingindo. Se quando mais importa, você revela esse tipo de caráter corrupto, é difícil dizer se você tem fé verdadeira em Deus. Para mim, ou você está confuso na sua crença, ou é um incrédulo. Não é mesmo alguém que ama a verdade. Amém. Amém. As palavras de Deus perfuraram meu coração. Deus revelou que pessoas irresponsáveis em seu dever têm um caráter astuto. Quando vi a palavra astuto, pensei nas palavras e ações enganosas de Satanás. Era assim que meu estado se manifestava e era esse o meu caráter. Eu era astuta e enganosa e não era sincera com Deus. Quanto à eleição da irmã Liu, não me faltou clareza, nem discernimento sobre a questão. Eu tinha objeções e dúvidas sobre a irmã Liu tornar-se líder. E entendia claramente o perigo que isso representava para a igreja e os escolhidos de Deus, se o líder errado fosse eleito. Mas por minha natureza astuta e enganosa, temia que manifestar-me envergonhasse os líderes e obreiros, e que os outros achassem que eu queria ser a líder e tivessem uma má impressão de mim. A fim de proteger meu status e reputação e me blindar, decidi me fingir de cega e agradar as pessoas para que ninguém se ofendesse. Eu não tinha nenhum temor a Deus. Tratei o trabalho da igreja de modo casual e irresponsável. Embora não tivesse certeza se a irmã Liu estava à altura da tarefa de liderar, eu poderia ter investigado detalhadamente. Minhas perguntas não seriam objeções, tampouco dificultariam a vida dos líderes. Seriam para investigar os fatos e proteger as eleições. Se eu tivesse investigado a irmã Liu e descoberto que ela não refletia sobre suas transgressões passadas, não aceitava a verdade e não era apta a ser uma líder, eu teria impedido a tempo. Isso seria assumir a responsabilidade pelo trabalho da igreja e pelos escolhidos de Deus. Certo. Mas numa questão tão importante quanto as eleições da igreja, eu só considerei meus interesses pessoais. Eu não protegi o trabalho da igreja. Eu não tinha consciência nem razão. Após anos de crença em Deus, ainda vivia segundo os venenos satânicos, como quando você sabe que algo está errado. É melhor dizer menos, e cada um por si. Meu princípio sempre foi interesse e benefício próprio. Eu era egoísta, desprezível, astuta, enganosa e desonesta. Eu acreditava que seguindo a lógica satânica não ofenderia ninguém e garantiria meu lugar numa multidão. Mas Deus observa meus atos e ações, e meu comportamento levou Deus a me detestar e condenar. Sim. Pensei sobre como Deus comungou conosco ao longo dos últimos anos, como discernir falsos líderes e anticristos, a importância de eleger bons líderes, as responsabilidades da liderança e muitos aspectos da verdade. Deus fez isso para aprendermos a discernir pessoas e questões, e para que todos nós mantivéssemos uma vida de igreja melhor e protegêssemos o trabalho da igreja. Após ouvir tantos sermões, eu não levava as palavras de Deus a sério. Eu ainda vivia essas filosofias satânicas sem praticar a verdade. Refletindo sobre isso, me senti triste e culpada. É compreensível. Se vivermos pelas filosofias satânicas e só considerarmos nossos interesses, jamais praticaremos a verdade. Certo. Lembrei-me das palavras de Deus. Não importa quanto o trabalho da igreja e os interesses da casa de Deus sofram, você não se importa, não intervém, nem se sente culpado. O que faz de você alguém que não tem consciência, nem senso, um incrédulo, um servidor. Você come, bebe e desfruta tudo o que vem de Deus. Mas acha que qualquer dano aos interesses da casa de Deus não está relacionado a você. O que o torna um traidor que morde a mão que o alimenta. Se não protege os interesses da casa de Deus, você nem é humano. É um demônio que se insinuou dentro da igreja. Você finge acreditar em Deus, finge ser um escolhido e quer se aproveitar da casa de Deus. Não vive a vida de um ser humano. E é claramente um dos incrédulos. Sim. Na palavra de Deus, senti seu ódio e desdém por pessoas egocêntricas como eu. Também senti um remorso profundo pelo que fiz. Deus estava certo. Eu era uma parasita na igreja.
Por anos acreditei em Deus e desfrutei da rega e do sustento de sua palavra. Mas não havia lugar para Deus no meu coração. Eu não era um com ele. No momento crítico, não protegi os interesses da igreja. Eu sabia que a irmã Liu não era apta como líder, mas eu nem tive a coragem de dizer a verdade. Era essa atitude que uma crente em Deus deveria ter? Eu não era uma descrente, uma incrédula. Certo. Um membro real dos escolhidos de Deus sempre trata os assuntos da igreja como se fossem seus e consegue ficar do lado de Deus e proteger o trabalho da igreja. Sim. Mas eu não me considerava um membro da casa de Deus. Era indiferente ao trabalho e aos interesses da igreja. Quando percebi um problema, eu não investiguei. Eu não consegui cumprir as responsabilidades básicas de um crente em Deus. Como Deus poderia reconhecer tal fé? Pensando nisso, fiquei desolada e não consegui segurar as lágrimas. Eu me odiei por não ter consciência nem razão. Orei a Deus com lágrimas nos olhos. Deus, sou muito corrompida por Satanás. Eu só considero meus interesses pessoais e não mantenho o trabalho da igreja. Sou tão desprezível. Deus, desejo me arrepender. Amém. Mais tarde, li na palavra de Deus. Não faça as coisas sempre por seu próprio bem, nem considere os interesses próprios. Não pense em seu status, orgulho ou reputação, e nos interesses do homem. Primeiro pense nos interesses da casa de Deus e faça-o sua prioridade. Atente para a vontade de Deus. Pondere se tem sido impuro no cumprimento de seu dever. Se você tem sido leal, se cumpriu suas responsabilidades e deu tudo de si. E também se você pensou com o coração sobre seu dever e o trabalho da igreja. Você deve considerar isso. Reflita sobre elas, com frequência as entenda, e será mais fácil para você cumprir bem o seu dever. Se seu calibre é baixo, sua experiência é superficial ou se você não é competente em seu trabalho pode conter erros ou deficiências e os resultados podem não ser bons, mas você terá feito o seu melhor. Em tudo que fizer, não satisfaça seus próprios desejos egoístas ou preferências. Em vez disso, sempre considere o trabalho da igreja e os interesses da casa de Deus. Embora possa não cumprir bem o seu dever, seu coração foi retificado. Se você conseguir buscar a verdade e resolver os problemas em seu dever, então seu dever estará à altura do padrão. E você será capaz de entrar na realidade da verdade. Isso é dar testemunho. Faça tudo que seja benéfico à obra de Deus. E nada que seja prejudicial aos interesses da sua obra. Defenda o nome, o testemunho e a obra de Deus. Você deve manter e assumir responsabilidade por qualquer coisa que se relacione aos interesses da casa de Deus ou que diga respeito à obra da casa e ao nome de Deus. Cada um de vocês tem essa responsabilidade, essa obrigação. E isso é o que vocês devem fazer. Amém. Amém. A palavra de Deus me deu uma senda de prática. Quando as coisas acontecessem, eu deveria renunciar a meu status e imagem, priorizar o trabalho da igreja e cumprir minha responsabilidade. Ao ver os interesses da igreja prejudicados, deveria defender seus princípios sem medo de ofender as pessoas. Se algo não estiver claro, eu deveria buscar e praticar a verdade e proteger os interesses da igreja. Eu não deveria ter me importado com o que os líderes pensariam. Deveria ter aceitado o escrutínio de Deus, com as intenções corretas, as de proteger o trabalho da igreja. Ninguém me julgaria nem condenaria. Quando entendi essas coisas, me senti um pouco aliviada. Graças a Deus. Quando vemos a violação dos princípios, deveríamos defender a verdade e proteger o trabalho da igreja. Esse é o nosso dever. Certo. Mais tarde, comunguei com minhas irmãs e descobri que eu tinha outra opinião equivocada. Achava que as decisões dos meus líderes eram baseadas nos princípios e não deveriam ser questionadas. Se eu discordasse, eu estaria dificultando a vida para eles e lhes envergonhando e contradizendo. Minha opinião não estava alinhada com a verdade. Baseava-se na minha imaginação. Durante meus devocionais, li uma passagem que me ensinou os princípios corretos para líderes e obreiros. Que tal assistirmos a um vídeo com as palavras de Deus? Ótimo.
Deus Todo-Poderoso diz: quando alguém na igreja é promovido e cultivado para ser um líder, ele é meramente promovido e cultivado no sentido mais direto. Não significa que já é um líder qualificado ou competente, que já é capaz de realizar o trabalho de um líder e que já pode fazer trabalho verdadeiro. Este não é o caso. A maioria das pessoas não vê claramente essas coisas, e elas admiram aqueles que são promovidos, confiando em suas imaginações. Mas isso é um erro. Não importa por quantos anos tenham crido, aqueles que são promovidos realmente possuem a realidade da verdade? Não necessariamente. Eles são capazes de fazer com que os arranjos de trabalho da casa de Deus tenham êxito? Não necessariamente. Eles têm um senso de responsabilidade? Eles possuem dedicação? São capazes de se submeter a Deus? Quando se deparam com um problema, eles são capazes de buscar a verdade? Tudo isso é incógnito. As pessoas não devem ter expectativas altas ou fazer exigências irreais àqueles que são promovidos e cultivados. Isso seria insensato e injusto com eles. Vocês podem monitorar seu trabalho e, se descobrirem problemas ou coisas que violam os princípios no decorrer de seu trabalho, vocês podem levantar o problema e buscar a verdade para resolver essas questões. O que não deveriam fazer é julgar, condenar, atacar ou excluí-los, pois eles estão no período de cultivação e não deveriam ser vistos como pessoas que foram aperfeiçoadas, muito menos como pessoas que são perfeitas, ou como pessoas que possuem a realidade da verdade. Eles são como vocês. Esse é o tempo em que eles são treinados. A diferença é que eles assumem mais trabalho e responsabilidades do que as pessoas comuns. Eles têm a responsabilidade e a obrigação de fazer mais trabalho. Pagam um preço mais alto, sofrem mais adversidades, se empenham mais, resolvem mais problemas, toleram a censura de mais pessoas e, é claro, fazem um esforço maior, dormem menos, comem menos comida boa e se envolvem menos em conversa fiada do que as pessoas normais. É isso que há de especial neles. Fora isso, são iguais a todos os outros. Por que eu digo isso? Para dizer a todos que devem abordar corretamente a promoção e a cultivação de vários tipos de talentos na casa de Deus e que não devem ser duros nas exigências que fazem a essas pessoas. Naturalmente, as pessoas também não devem ser irreais em suas opiniões sobre elas. É tolo estimar ou reverenciá-las excessivamente. E não é humano ou realista ser excessivamente duro nas exigências que se fazem a elas. Qual, então, é a maneira mais racional de agir em relação a elas? Vê-las como pessoas comuns e, quando surgir um problema que precise ser investigado, comungar e aprender com os pontos fortes de cada um e complementar uns aos outros. Além disso, é da responsabilidade de todos ficar de olho em se os líderes e obreiros estão fazendo o trabalho real, se eles usam a verdade para resolver problemas. Esses são os padrões e princípios para avaliar se um líder ou obreiro está à altura do padrão. Amém. A palavra de Deus é muito clara. Os líderes de igreja são selecionados dentre os escolhidos de Deus. Não são pessoas perfeitas e ainda estão praticando. Estão no processo de buscar mudança de caráter. Desvios e erros em seu trabalho são inevitáveis. Nós devemos tratar disso corretamente e ter a responsabilidade de supervisionar seu trabalho. Se o que os líderes de igreja fazem é inapropriado, os escolhidos de Deus devem levantar a questão e completar o trabalho da igreja com os líderes. Sim. É um dever que os escolhidos de Deus deveriam cumprir. Exatamente. Amém. Porque sempre que elegemos um líder,
nós lemos tantas avaliações e os escolhidos devem votar. Porque os escolhidos de Deus conhecem os fatos. Sem a cooperação dos escolhidos de Deus, a avaliação dos líderes está propensa a errar. Só quando a maioria dos escolhidos de Deus assume um fardo e cumpre as responsabilidades, a seleção de líderes pode ser correta e alinhada com os princípios. Mas eu não vi as coisas conforme os fatos. Com base em minhas noções, pensei que as opiniões e decisões dos líderes eram feitas de acordo com os princípios e não apresentariam problemas. Minha visão era completamente absurda. Eu confiava demais nos líderes. Eu os obedecia cegamente, sem qualquer princípio. Isso era tão tolo e ignorante. Sim. Somente após ler a palavra de Deus, percebi como tratar os líderes de igreja. Eu não deveria obedecer-lhes cegamente. Se o que fazem é correto e alinhado com a verdade, eu deveria acatar. Isso não é obedecer a uma pessoa nem a um líder, é obedecer à verdade. Exatamente. Se o que diz ou faz não está em conformidade com a verdade, não importa o nível do líder, eu deveria rejeitá-lo e não lhe obedecer. Abrir meu coração, comungar com outros até entendermos o problema. Isso é proteger os interesses da igreja. Isso é verdade. Os princípios exigem que tratemos líderes assim. Sim. Exatamente. Se todos levarem a sério os princípios da verdade, cooperarem em harmonia com os líderes e cumprir suas responsabilidades, o trabalho e a vida de igreja dos escolhidos de Deus estão garantidos e preservados. Correto. Se todos tivessem a mesma opinião e admirassem cegamente os líderes e obreiros, entregassem todos os problemas a eles, fossem indiferentes em relação a questões como a eleição de líderes, praticassem só como os líderes dissessem, não cumprissem suas responsabilidades, não cooperassem com líderes e não se manifestassem sabendo que há coisas inapropriadas, então eles não só não fariam seus deveres, como escolheriam os líderes errados. Isso só prejudicaria o trabalho da igreja e os irmãos. Certo. Ao mesmo tempo, eu aprendi que em coisas que não entendo, deveria buscar a verdade com um coração que teme a Deus até entender claramente a questão. Se nossa intenção for correta, protegendo o trabalho da igreja, mesmo discordando de nossos líderes, não perturbamos, nem nos opomos a eles. Buscamos a verdade e exploramos o problema. E protegemos o trabalho e os interesses da casa de Deus. Certo. Se o líder for a pessoa correta, ele aceitará a verdade e não oprimirá ninguém por isso. Se um líder oprime outros devido a opiniões divergentes, isso prova que o líder não aceita a verdade, o que pode nos ajudar a desenvolver discernimento. Quando percebi essas coisas, meu coração sentiu liberdade. Agora eu sabia como cooperar e proteger o trabalho da igreja. Graças a Graças Deus. a Deus. Uma vez os irmãos denunciaram e expuseram-lhe, dizendo que ela era egoísta e que ela costumava tirar vantagem dos seus irmãos e lhes pedia coisas. As pessoas a achavam repugnante. Conforme os princípios, ela deveria ser excluída. Quando investigaram a denúncia, determinaram que era verdade. Mas os líderes disseram que ela era eficaz no trabalho evangelístico e poderia continuar cumprindo seu dever. Quando ouvi isso, lembrei-me de alguns dos comportamentos anteriores de Lee em seu dever. Ela tinha um caráter cruel, agia arbitrariamente e exigia ter a última palavra. Se alguém apontasse os problemas dela, ela se vingava e o punia. E ela não aceitava a verdade. Por fim, ela foi dispensada. Ainda assim, Lee não se arrependeu e continuou gananciosa. E ainda pedia coisas dos irmãos com frequência. De acordo com os princípios, ela era um alvo de exclusão. Mas eu ainda tinha algumas preocupações. Ela era perversa, insidiosa e gananciosa. E se ficasse na igreja, ela perturbaria o trabalho evangelístico. Se só após o impacto no trabalho fôssemos lidar com isso, não seria tarde demais? Pensei, deveria falar com os líderes. Mas refleti, os líderes podem avaliar as coisas de acordo com os princípios. Como eles irão me ver se eu disser algo agora? Acharão que eu tenho um problema com os arranjos deles? Ninguém disse nada. Então esqueça, também não direi. Quando pensei assim, me senti incomodada. Eu me lembrei da minha experiência recente e percebi que estava protegendo meus interesses. Então orei em silêncio a Deus.
para dizer que aceitava o escrutínio de Deus e protegeria o trabalho da igreja independentemente dos outros. Então expressei minhas preocupações e busquei com todos. Ao terminar, outros irmãos também fizeram sugestões. Os líderes investigaram e decidiram que Lia era inapta para ficar na igreja. Então ela foi expurgada de acordo com os princípios. Quando vi como isso foi tratado, eu me senti muito segura. Vi que não viver pelas filosofias satânicas e praticar a verdade é o único jeito de viver com dignidade. Amém. Graças a Deus. Graças a Quando Deus. vemos que os princípios são violados.